Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. O áudio a gente coloca aí no podcast, para quem quiser ouvir esse bate-papo aí depois, seja no iTunes, no Spotify, no Google Podcast também. E o vídeo fica no canal do YouTube para quem quiser assistir e ver as nossas imagens aí. Estou aqui com o Christian e a Márcia, eles são lá de Baipendi, Minas Gerais, são conterrâneos aí, mineiros também. Vieram bater um papo aí comigo, além de falar um pouquinho de como é que foi o processo de mentoria para eles. A gente vai conversar um pouquinho sobre a pandemia, sobre alguns assuntos interessantes aí. Eles já são a sexta clínica, vamos dizer assim, odontológica que eu atendo. Talvez vai acontecer uma sétima em breve. Estamos prospectando um cliente que nos solicitou aí uma proposta aí nesses últimos dias. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, Márcia e Christian. Márcia, começar com as damas primeiro, né? Me fala um pouquinho sobre você, quais são as suas especialidades lá, depois a mesma coisa para o Christian, só para a gente fazer uma introdução básica aí sobre vocês. Eu sou formada há 20 anos, sou especialista em prótese, faço clínica geral e fui para Baipendi quando eu casei, 20 anos atrás. E agora a gente está com a empresa há uns 3 anos já. Legal. Eu lembro que vocês falaram que no início da mentoria, acho que a empresa era em outro local ou sempre foi naquele mesmo local? Não, era na casa, junto com a casa dos meus sogros. Ah, tá. E depois vocês mudaram ali para outra casa agora. Legal. E você, Christian, quanto tempo aí de estrada e a sua especialidade hoje qual é? Como cirurgião dentista, me formei em 97 e final de 97, desde então a gente vem exercendo a profissão. Eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Conheci a Márcia durante a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. A Márcia também fazia um curso de odontologia hospitalar para pacientes especiais. Aí a gente resolveu voltar, Na verdade, ela resolveu voltar comigo para o interior de Minas. Legal. A Márcia é de Baipendi, não? Não, sou de São Paulo. Você é de São Paulo mesmo. E foi lá por causa desse cara aí. Isso. Resolveram ir para Minas. Você é natural de Baipendi mesmo? Eu sou da região, Baipendi. Na minha época, todo mundo nascia em Cruzília. Perto, mas sempre morei em Baipendi. Saí de casa com 14 anos para estudar e voltei com 25, né? Legal. Isso. Um pouquinho da empresa. Hoje vocês estão focados em quê, assim? Nas cirurgias? Eu sei que você faz, inclusive, cirurgias em hospitais, né? Quando tem algum caso. Explica aí um pouquinho quais são as especialidades principais da empresa hoje, da Helly Barros, lá em Baipendi. Nós atendemos em 2 cidades. Eu especificamente atendo em Baipendi, onde é a sede da empresa, e na cidade de São Lourenço também. E eu presto atendimento nos hospitais da região, caso de traumas de face, cirurgias de deformidades faciais, tumores, reconstruções faciais, tudo que necessita de ambiente hospitalar, eu presto serviço colocar pelo menos 3 hospitais da região. Legal. E a Márcia? Eu faço clínica geral, que são as restaurações, as profilaxias, faço prótese sobre implante, que já que eu não faço a parte cirúrgica, o Christian faz a parte de implante e eu faço a parte bonita do negócio. Que aparece, né? Que aparece. A parte que aparece. O seu tá tudo escondido, tá tudo... Quando alguém sofre algum trauma, coisas mais complicadas passa para a mão do Christian. Depois vai para Márcia. Depois vai para Márcia. Como é que surgiu aí a empresa no sentido de especialidade? Vocês sempre quiseram fazer o que vocês estavam fazendo? Eu lembro que quando a gente começou a mentoria, você fazia muito mais procedimentos, depois a gente enxugou bastante, precificamos tudo, refizemos uma parte... Depois a gente vai falar aqui, obviamente, um pouquinho da mentoria aí, mas vocês sempre fizeram aquilo que gostaram ou aquilo que também, na época, desde o início, era bom para o negócio ou bom para o bolso, vamos dizer assim?
Eu, na verdade, eu fiz odontologia para fazer essa minha especialidade, né? Então, na época do vestibular, só prestei vestibular para odontologia porque eu sempre fui muito direcionado para essa área. Sim. Então, eu não fiz nenhum plano de negócio, depois que eu formei, não procurei ver qual especialidade me daria maior retorno financeiro, eu sempre fui direcionado para essa área, nunca fiz outra coisa. Tá. A Márcia acabou complementando aí desde o início já, vocês já dividiram? Logo que a gente... eu fui trabalhar e atendi no consultório dele, eu falei assim, já que você vem trabalhar aqui, eu não faço não gosto de fazer a odontologia clínica, né, comum, então você vai fazer. Aí quando eu fui, depois de acho que 4 anos que eu já estava lá, eu fui fazer especialidade em prótese. E aí, sim, quando eu decidi fazer a especialidade em prótese, aí eu falei, então eu não faço mais canal e cirurgia também já não fiz mais logo que eu cheguei lá, né? Nenhuma extração, nada mais ligado ao sangue. Uhum. Então, eu direcionei mais para prótese e clínica geral, mas daí você faz tudo, né? Tem tudo. Muita coisa. Muita coisa. A gente chegou aqui com mais de 18 procedimentos. Então, eu lembro que era bastante coisa. Pelo menos para uma pessoa só, né? Não que para uma clínica fosse muito, mas para uma pessoa só acaba sendo bastante. Você começa a ver que às vezes nem fazer muito é melhor para o negócio, né? Sim. Eu atendo já há algum tempo pessoas diferentes da área da saúde e tem um limite muito tênue e aí meio complicado, né? Entre a parte ética, a parte financeira. Lógico, né, a gente quer atender bem o cliente, vocês querem atender bem o cliente para que ele resolva, principalmente se for um problema, né, se chegar lá com dor ou um trauma, alguma coisa assim. Mas também temos que pensar no negócio, né? Uma certa hora tem que haver esse possível equilíbrio, né? Um equilíbrio, muitas vezes a gente às vezes até sabe que não existe, mas a gente tem que pensar nele. E como é que foi pensando no negócio, né? Desde o início para cá, vocês focaram, né? Você nas suas especialidades, ele desde o início no que ele tanto gostava quanto, né, já tinha se especializado. E a empresa foi crescendo de que forma? Ou desenvolvendo aí de que forma? Vocês contrataram pessoas e falaram, bora lá, vamos abrir aí num formato, vamos dizer, que todo dentista abre e vamos seguir. E vocês já desde o início procuraram algum apoio nesse sentido ou... Vamos abrir e vamos esperar o cliente chegar, como é que é? Na verdade, a gente faz o que eu acredito que a maioria das pessoas da nossa geração fazia, das gerações anteriores, né? Intuitivo. Uma coisa muito intuitiva, muito de querer trabalhar muito, atender muito para ganhar dinheiro, para poder ter o capital de giro lá, que na verdade a gente acaba entendendo o capital de giro depois que a gente começa a se aprofundar na área administrativa, mas para poder ter a nossa renda, ter um certo conforto, e à medida que os anos vão passando, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai se afundando mais no trabalho, entrando no consultório 7 da manhã, saindo às 9 da noite, a gente percebe que tem alguma coisa para ser melhorada, porque a gente não pode passar a nossa vida inteira assim, né? Sim. Então a gente, a partir de um congresso que a gente assistiu, né, Márcia, em São Paulo, eu assisti algumas aulas. O congresso era de estética, então a área da Márcia, e eu fui para assistir a parte de gestão. Aí comecei a me interessar pela parte administrativa do negócio, né? E não só prático, né? Porque tecnicamente é fácil para nós, né? Já é o que vocês formaram para isso, né? Sim, então porque na faculdade, né? Isso aí é uma frase recorrente, você deve escutar isso. De todo mundo é igual. Todo mundo, nós não aprendemos a administrar. Né? Não só dentista, saúde, médicos né? E outras especialidades mesmo. Arquiteto, advogado, é igual. Então falta isso. E nós sentimos essa necessidade porque eu não queria ser igual. A gente vê muitos colegas que já se aposentaram ou que não conseguiram se aposentar porque não pode parar de trabalhar, senão não vai ter uma renda. Sim, então, depende, né, de vender o tempo, né? Eu sempre falo que vender tempo é
tem um limite, né? É bom, mas é ruim. Né? A gente só tem as X horas, né? Eu quero trabalhar 10 horas. Beleza, você vai trabalhar 10. Quer trabalhar 12? Você pode trabalhar 12. 14, 16, tanto faz. Tudo tem um preço, né? E esse preço é o que a gente paga nas outras partes da vida, né? Família, filho, diversão, saúde e uma série de outras coisas. E aí você estava dizendo, vocês cresceram, obviamente a empresa continuou indo para esse lado, você assumindo a parte administrativa, é isso? Na verdade a parte administrativa é coisa de começar a anotar o que recebeu e o que pagou, né? Tá. Né? No começo foi só isso mesmo. Só isso. E agradecer para no final do mês ter sobrado aí um pouquinho depois de ter pago as contas. Mas nenhum plano de negócio, assim, nada, né? Nada formalizado. Não. E no início, como é que vocês faziam para precificar? Ligava pro colega, quanto você cobra aí tal coisa? E aí, olhava no mercado, via mais ou menos como é que era? Não, uma coisa que eu e o Christian, acho que a gente fez, nunca mandou ligar. Liga lá no dentista, no outro, no colega, no vizinho, para saber quanto cobra. A gente nunca fez isso. No começo, acho que existe uma tabela, acho que da Associação Brasileira também de Odontologia, né? Então, você começa por ali, ter uma referência. Pra você ter uma referência. Aí a gente, depois que a gente assistiu o curso, a gente começou a ver hora, tudo. A gente não cobrava consulta, o que é o normal, que a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou cobrar consulta, eu não tenho cliente, ainda vou cobrar, né, para ele entrar aqui, e é tempo clínico, é seu serviço, então você não está vendendo, você não vai dar uma olhadinha naquela pessoa, você vai estar diagnosticando alguma coisa que ele tem. Desde então, o início, Aí a gente começou a cobrar consulta também, então foi devagar, foi um processo, a gente não ficou nunca olhando no vizinho, não, a gente faz pelo que a gente a nossa empresa acredita que seja o correto para todos, né? Porque na verdade essa coisa de cobrar consulta, para quem está escutando ou vendo a gente, profissional, cirurgião dentista que não tem esse hábito, o fato da gente cobrar consulta valoriza o profissional, porque ele está disponibilizando tempo, né? Então se o cliente vai lá, ele vai fazer uma consulta com você e ele não volta, pelo menos você foi valorizado naquele tempo que você investiu com o cliente, né? É verdade. Então eu acho isso importante, né? Se o cliente quiser fazer o trabalho em outro lugar, tudo bem, mas pelo menos aquele tempo que você ele saiu ali com algo, recebeu algo, né? Uma avaliação prévia, uma consultoria, vamos dizer assim, que na sua área, né? Tem esse termo, a gente dá consultoria, mas na verdade chama consulta, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, né? E como é que foi, né? A empresa veio crescendo e tal, e todo dentista, ou pelo menos a maioria deles, pensa em crescer de certa forma se associando a alguém, ou participando de uma clínica, ou abrindo o próprio consultório e fazendo com que as coisas aconteçam com o tempo, né? Ou seja, trabalhando quase que, não vou dizer 100%, mas 90% no mínimo com indicação, né? De um tempo para cá isso mudou muito, né? De uns anos para cá, vamos dizer assim, sei lá, pelo menos de 5 a 10 anos para cá, esse aparelhinho que está aqui trouxe muita modificação para o mercado, não só esse, né? Mas esse aqui também e outros aí, mas principalmente o telefone, que é o que a gente está na mão aí todos os dias, toda hora. Marketing mudou, o processo de vendas mudou. E como é que vocês vieram se adequando até que a pandemia chegou? Como é que... Porque onde é que eu quero levar, né? O que fez vocês buscarem alguém, né? Que no caso foi a minha aí, a mentoria, para tentar dar um outro ar aí, ou dar um outro redirecionamento para vocês lá? A gente conversou sobre com a colega nossa que também fez a consultoria com você, que é a dona a proprietária do SAS, né, do laboratório Alessandra. Aqui de Taubaté, a Alessandra e o Richelle, que são muito amigos nossos, né, e que a gente, o Christian, depois que assistiu esse congresso, ele falou, não, vou fazer então um MBA de financeiro, da parte de administração, pra gente direcionar melhor isso, pra gente ver o que a gente faz, não é só trabalhar, né, tecnicamente. E aí ela conversou, porque ela fez também. E ela fez o MBA e fez a mentoria. Isso, ela fez os dois. Gente, né? Aí ela falou, olha, o MBA é muito bom, só que é muito geral. A consultoria, a mentoria é para você, é particular, é individual. Então aí a gente resolveu vir
E é mais prática, né? É, talvez e é mais prática. Uma coisa mais urgente porque a gente estava precisando. Eu tenho vários clientes, né, que vêm aqui e falam, pô, João, eu estava olhando o MBA, você acha que vale a pena? Eu tenho 2. Hoje, a depender daquilo que você quer para você, os 2 valem a pena, né? Não dá para desvalorizar o MBA ou só valorizar o meu trabalho, não é isso. Mas assim, o que você quer naquele momento? Você quer aprender para usar com o futuro, ou então depender de um diploma, ou você está num emprego que vai valorizar esse certificado do MBA para te dar uma promoção, beleza, o MBA pode te ajudar muito. Mas no lado empresarial, não tem como o MBA te ajudar tanto, né? Porque ele você vai estudar, não é né? Você vai pegar vários né? livros, não é personalizado, não vai ter um estudo do seu negócio, você vai depender de escutar do professor, porque é uma aula comum, e aplicar, né? E aplicar sozinho. Então você não tem um acompanhamento e é uma possibilidade de desenvolver algo, tirando dúvida, trocando experiência, né? Porque é o que eu falo tanto nos vídeos quanto com as pessoas que, né, procuram a gente aí para bater um papo ou que querem um apoio. Não dá para eu colocar tudo no papel, né? Se eu fosse colocar tudo no papel, o que a gente fez aqui, a gente falou de centenas de coisas, né? Lógico que eu coloco numa proposta a gente fazer alguns temas básicos, que eu acho que a empresa e vocês como empresários precisam. Mas aí ao longo da mentoria tem demissão, contratação, tem problemas, tem choro, tem né, várias coisas que são problemas normais do empresário, né? Salvo a especialidade de vocês, que a gente não trata aqui, obviamente, porque são coisas que vocês estão lá para isso, né? O resto, o negócio passa por diversos temas interessantes, ou bons ou ruins, e a gente tem que tratar. Então, se eu fosse colocar tudo no papel aqui, a gente ia ficar, não ia caber. E o que deu, quem que foi... depois que foi você, mais que foi o Christian que após a conversa com a Alessandra lá falou, não, vamos então conversar lá com o Gevandro, vamos conhecê-lo e tentar ver se é isso que a gente precisa. Como é que foi essa decisão aí? Na verdade, foi num domingo à noite. Vocês estavam aqui? Não, já tinha retornado. Aí eu mandei uma mensagem pro Richelle e aí ele falou de você. Aliás, eu fiz um curso em São Paulo com uma colega que foi sua mentorada também, a Carolina Moura, né, da Artes. E, na verdade, uma vez a gente estava almoçando, eu falei para ela da minha dificuldade de administrar, ou aquela coisa, eu não gosto de administrar, né? Ela falou, a maioria não gosta, né? Aí ela disse, eu fiz uma mentoria, mas não chegou a citar seu nome, nada não, e melhorou muito o consultório, né? Aí, conversando com o Richelle, procurando saber sobre o MBA, que eu sabia que a Alessandra havia feito, ele falou, a Alessandra acha melhor você fazer a mentoria. E baseado nisso, baseado na experiência que a gente teve durante esses meses, talvez se eu quiser fazer o MBA, o momento talvez seja agora, porque eu já tenho a prática. Sim. Né, para poder dar sequência, mas se eu quiser de repente formalizar alguma consultoria na área, eu acho que só nesse aspecto, porque fora isso, para a nossa realidade, porque a gente está vendo agora, não tem muita não ia ter muita serventia. Entendi. Não. E aí a gente começou a trabalhar, passando pela parte de estratégia, não vou falar os detalhes dos detalhes aqui, né, para o vídeo não ficar tão grande assim, mas a gente trabalhou primeiro revisando a estratégia de vocês. Eu lembro que, como toda empresa que chega aqui, e que de preferência, ou com pessoas que não tiveram uma formação, entre aspas, administrativa, né, vamos usar esse termo aí, é uma coisa que eu vejo que falta, né? Muita empresa ela sabe que ela precisa seguir, né? Vocês vão trabalhar aí mais alguns bons anos, eu espero. Não tantos assim, né? Vocês querem também aposentar uma certa hora, mas a gente sempre pensa, vou aposentar por volta de X anos, se eu conseguir uma certa remuneração investindo em tal coisa. Quando a pessoa... Porque não dá para padronizar, né? A depender do prolabore que você tira, do lucro que você tem e da forma como você usa esse dinheiro que sobra
para sua vida e para as outras coisas é que vai proporcionar isso lá no futuro, né? A possibilidade de você, sei lá, viver desse dinheiro, independente do formato que você investiu ele, e te dá a possibilidade também de você sair do escritório um pouquinho mais cedo, seja colocando pessoas para trabalhar para você ou aposentando literalmente. Eu agora tenho dinheiro suficiente, não preciso trabalhar mais e vou fechar. Existe, é menor essa possibilidade, mas já vi pessoas também fazendo dessa forma. Quando a gente chega num patamar assim, a gente vê que lá atrás a gente acertou algumas coisas, né? E a maioria, não só dentista, né? Mas como a gente já falou que médicos e tal, a gente trabalha no sentido de seguir atendendo X pessoas por dia, máximo por dia, né? E esse máximo pro empresário, pro dentista, pro médico, para todo mundo que é o profissional é bom, mas para quem do outro lado nem sempre é bom assim, né? Porque já fui em consultório que eu me sinto numa fila, né? Seja de médico ou de dentista, e ali você tá lá para... Às vezes você sabe que o cara marcou 2, 3, às vezes no mesmo horário ou muito próximo, porque ele não sabe quanto tempo vai demorar, se a consulta for mais rápida, beleza, senão o outro também espera, então tem esses temas aí que a gente vai tendo que lidar, tanto o paciente quanto o próprio médico. E não tem tanta saída, né? Se eu estou fazendo um diagnóstico, você é a primeira vez que está chegando, eu tenho uma ideia, talvez eu faça aí uma avaliação em meia hora, mas pode ser que dure 45 minutos, já atrasei 15, a pessoa que está lá fora vai esperar um pouquinho e tal, então tem que achar um meio termo aí para atender melhor as pessoas. E a maioria dos consultórios, né, ou empresas, vamos dizer assim, não só da área da saúde, não tem esse rumo, né, que a gente chama estratégia. Como é que foi para vocês desenvolver a estratégia do negócio e o que mudou da cabeça de vocês daquele mapa estratégico que a gente acaba desenvolvendo aí? O que vocês viram disso? O que vocês não tinham antes ou que agora deu uma clareada? O fato, por exemplo, da gente projetar meta principalmente financeira e depois poder planejar isso. Como é que foi essa primeira parte aí da mentoria para vocês? Vai lá, Márcia. Fala aí, Márcia, um pouquinho. Eu que já fui diagnosticada que não sei nada de finanças lá. Eu entrei na mentoria avisando ao Gevandro que eu era a técnica. Eu gostava de chegar, trabalhar e ir embora. Né? Não sabia nada. Quando entrava, quando saía. Não que eu, de vez em quando, não deu uma fingida que eu não sei também, mas a gente começou a dar mais importância a isso. E a gente, igual que a gente falou assim, a gente tinha lá a nossa planilha de recebidos, né, e saídas, mas a gente não tinha... Não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer, se sobrava, não sabia por que estava faltando também, aonde que aconteceu. A gente não sabia o quanto cada procedimento que a gente fazia dava de retorno, qual eram os melhores, né? Porque às vezes você acha assim, vou fazer um procedimento bem caro porque ele vai me trazer, não, aquele bem caro e mais sofisticado talvez vai te dar menos retorno, e a gente não sabe disso. E a gente também não sabia assim, eu quero ganhar X reais por mês e levar tanto, ter lucro. A gente só trabalhava e recebia e pagava, recebia e pagava. Sabe que tá sobrando às vezes, né? Sabe que sobrou, que consegue ter conforto, que viaja, mas não sabe nem como você conseguiu pagar. Nossa, como é que eu paguei aquilo? Como é que eu comprei o carro? Como é que eu reformei alguma coisa? Então, hoje não. Hoje a gente faz a meta de quanto a gente vai receber naquele mês, a gente acompanha se isso foi conseguido, alcançado ou não. A gente faz junto as planilhas financeiras. Olha, Márcia, triplicamos esse procedimento de fevereiro para maio. Dá para ver exatamente que procedimento aumentou ou não. Exatamente. E a gente começa, às vezes, ver que nem sempre fazer uma coisa porque a gente faz procedimentos de alta complexidade, mas nem sempre eles são aqueles que eles são mais caros, mas não é aquilo talvez que te dê mais lucro, mais margem, né? Então a gente começou a aprender a ver isso também, que a gente não via, a gente fazia e pagava a conta. Então isso é difícil, principalmente eu acho que eu que gosto menos ainda dessa parte
Mas foi bom, porque a gente consegue ver que os procedimentos Mas que você a gente tomou um faz pouquinho com a- de gosto, assim, né? Por mais que você ainda não goste, né? Não, Eu acho que do mudou. início eu lembro da gente no início né, totalmente avessa a parte financeira, depois, não, eu já acompanho, agora eu já gosto. Ou seja, Não, talvez é porque a gente também não entende, né? Se eu não entendo, também, né? se eu não tenho um hábito e não entendo, aquilo fica um negócio tão obscuro que talvez algo no passado que me fez entender que aquele conhecimento é difícil, é complexo, ou seja lá o que for, já me dá aquela repulsa, o que não foi o caso, né? E também como só ele tomava conta, ele chegava e falava assim, a conta do seu protético deu tanto, vamos dizer, né? Ou do seu material, porque cirurgia, por mais que seja complexo, acho que depende menos materialzinho, né? A parte... Depende mesmo do material. Você compra um instrumental, por exemplo, o instrumental dura a vida toda, né? Dura bastante tempo. Agora, material de moldagem, outras coisas que a gente Tem bem usa, mais né? gasto, Resina a gente gasta mais, né? Que a gente usa ali todo dia. Então, mostrava as contas, mas assim... Mas como é que eu tô conseguindo pagar isso se eu tô gastando tanto? Então ele trazia uma dúvida para mim que eu não sabia se eu tava dando conta de pagar isso. Sim. Então a gente começou a separar os procedimentos, quando vai, né, a planilha é separada por procedimento, né, o quanto recebe por aquilo. Então a gente consegue saber, esse o foi papel bom de cada procedimento dentro do global, isso, né? A importância de cada um. Do Da todo. receita, né? E uma das coisas que eu acho que mexeu bastante com vocês, não que não aconteça com todo mundo, a maioria das vezes acontece com todo mundo, mas tem clínicas ou profissionais que às vezes vêm aqui, empresários, que acontecem mais. E eu acho que com vocês também foi mais ou menos nesse sentido, que foi a surpresa da curva 80-20. Né? Porque você fazia lá, sei lá, 18, 20 procedimentos. Eu olhei assim no início e falei, Márcia, vamos ver, né? Porque eu também tem que falar porque a gente está colocando o dedo, embora eu seja uma pessoa, né, sou muito assertiva, assim, porque eu preciso mostrar pro empresário que realmente ou ele possa ganhar, ou ele esteja deixando de ganhar, ou perdendo, né? Que são coisas aí complementares, mas são diferentes da forma de ver. Como é que foi para vocês, Christian, olhar assim a curva 80-20 e falar, eu faço X procedimentos, né? Você faz aí X, ela fazia X vezes N, e a gente chegar naquela curva e falar, cara, isso aqui não tá dando dinheiro, isso tá... Escolher, né? Ter essa necessidade de tanto pensar na ética quanto no que eu gosto de fazer, porque também tem isso, né? Eu não vou fazer só pelo dinheiro, só coisa que eu não gosto, porque daqui a pouco... Eu mesmo vou ficar insatisfeito lá no consultório e não vou nem ter tesão em trabalhar. A gente tem que, né, dar uma equilibrada. Tem que fazer alguma coisa que eu gosto, algo que dê dinheiro, algo que seja bom para o cliente, que seja ético e, né, nivelar isso aí. Como é que foi isso aí para vocês? Atualmente temos alguns probleminhas com relação a isso, mas no começo foi difícil. Porque o que eu vejo é o seguinte, quando a gente está recém-formado, recém-saído da residência, né, que a gente fez uma pós-graduação no maior hospital da América Latina, a gente via coisa lá que a gente nunca mais vai ver. Então, a gente quer fazer coisas de alta complexidade, mesmo que a gente tenha que tirar do dinheiro do bolso e fazer. Para mostrar que é bom ou para exercitar, que é bom, para, né, dar ouvindo HC, né? Mas com o tempo isso vai, né, a gente começa a ver que começa a prejudicar a nossa vida também, nossa qualidade de vida. Para a nossa realidade, a nossa região, né, não é uma região que tem um alto poder aquisitivo. Sim. Então, tratamentos muito onerosos, nós podemos até fazer por uma satisfação pessoal, né, Márcia? Mas realmente o que nos traz o retorno financeiro são os tratamentos, vamos dizer assim, cotidianos, né? E não menos importantes, né? Claro. Todo mundo precisa. Né? Sim. Mas então a gente tem que saber dividir até que ponto é uma coisa de satisfação pessoal. Sim. E até que ponto vai te trazer retorno financeiro, né? Por exemplo, no meu temperamento, vamos dizer assim, eu não sou como a maioria dos dentistas. Eu não consigo ficar trancado numa sala um dia inteiro. Então o hospital para mim é mais para uma higiene mental. Sim. Vamos dizer assim. Até para sair do próprio consultório próprio e conversar com pessoas, Sim. né? Assim, ver pessoas diferentes, né?
Então, no meu, já a Márcia é diferente. A Márcia, se precisar, ela senta a cadeira no mocho lá e fica o dia inteiro. Eu não consigo. Então, mas a gente começa a dividir, né? Começa a saber o que está trazendo lucro realmente, né? E o que está trazendo satisfação pessoal, o que é importante também, mas o negócio precisa ter lucro. Sim. Uma coisa que a gente viu na estratégia, que também é interessante, aliás, é super importante, além hoje eu chamo de esteira de produtos e serviços, que no caso de vocês é serviço. A gente revisou, reduzimos bastante, de 18 passou para quanto, mais ou menos? Nem sei. Uma meia dúzia? Acho que 6, né? Acho que os seus ficaram a mesma coisa, né? Basicamente ficou a mesma coisa. Mas uma outra coisa que é importante, que está muito ligada com essa esteira de serviço, no caso de vocês, é a persona. Como é que foi encontrar ali os detalhes da persona? Teve surpresa ou não? Porque são duas coisas que fazem parte da estratégia e que depois tudo que a gente determina para o negócio vai meio que em função disso, né? Aquilo que eu vou oferecer, primeiro, pensar no meu cliente, no jeitão dele, no tipo, no que ele compra, no que ele paga, se aquele cliente que eu quero vender existe inclusive na minha região, na minha cidade, porque às vezes eu estou querendo oferecer algo que esse cliente não existe, então eu vou ficar ali sonhando, esperando esse cliente para me pagar um valor X que eu não vou conseguir nunca, né? A gente discutiu isso muito. Como é que foi para vocês encontrar ou detalhar, né? Não encontrar. Eu já tinha aí uma boa noção da persona, mas a gente detalhou, viu algumas características. Como é que foi para vocês lá, Márcia? Então, sobre a persona, é até interessante que acho que quando a gente detalhou, a gente olhou, é a cara do nosso consultório, né? É isso mesmo, eu vendo para muito mais mulher, com idade acima de 55, e o Christian, muitos jovens, né? Principalmente por causa das extrações, de siso. Mas a gente talvez não soubesse no papel. Sim. Sistematizar, né? Mas colocar no papel, acho que principalmente para quem hoje estaria começando um negócio, até você falou, né, de a gente falar sobre isso ou não. Se a gente começar... o que você fala para um empresário hoje, alguém que está abrindo um consultório? Você quer trabalhar com quem? Com o quê? Existe isso? Direcionar toda a sua energia, né, para isso. Principalmente agora que os mais jovens estão tendo facilidade com o Instagram, com tudo, YouTube. Eles já direcionaram até para isso, né? Até essa parte de marketing já para a persona que ela quer atingir, né? A gente não sabe... A gente fez o inverso, né? A gente fez o inverso, né? A gente trabalhou. Hoje a gente sabe quem é no papel a persona para continuar desenvolver em cima disso, né? Então fica mais difícil, eu acho. Com relação ao planejamento estratégico, ele é importante, você tinha falado no começo, porque a gente consegue fazer uma previsão do que a gente quer e uma provisão também, né? Provisão financeira. E existem alguns nuances, às vezes, de uma cidade do interior que a gente tem que, de certa maneira, respeitar, né? Às vezes o cliente, ele não, que a gente até está tendo uma certa dificuldade com isso, o outro colega dentista trabalhar com a gente, o cliente não quer ser atendido por outro cliente, né? Sim, muito pessoal, colega, né, às vezes. Né? Sendo que os colegas que a gente pretende contratar fizeram estágio com a gente não põe aleatoriamente, a gente tem todo esse cuidado, mas mesmo assim, pela própria característica da cidade, demora um pouquinho ou é bem difícil. Bem difícil. Então, a gente tem que trabalhar mais nesse sentido de divulgar, né, essa mudança que a gente está fazendo também, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Claro. Senão a gente fica doido, né? E como é que foi assim? A gente, depois que nós fizemos a estruturação da estratégia, aí planejamos aquilo, né? Projetamos no ano, fizemos todo o planejamento, pelo menos de um ano aí daquilo que vocês queriam, tanto em termos financeiros. Depois a gente entrou na parte de gestão por processos, que a gente delimitou os processos responsáveis, né? Teve alguma surpresa nesse momento assim? Por mais que a gente tenha uma empresa, né? Lógico que grande surpresa nunca tem, mas assim,
padronizar os processos, né? Colocar dono e detalhar cada um deles de forma a entender como é que a coisa vai funcionar, ficou mais fácil? Ajudou vocês a gerirem agora, né? Que a gente sabe, né? Um colaborador sai, outro entra. Aí como é que foi para vocês ter agora essa visão dessa gestão por processos e vocês conseguirem ver, isso aqui é do financeiro, isso aqui eu preciso ter um marketing, lá eu preciso ter gestão de pessoas, desde a contratação até a demissão, eu preciso também cuidar do meu operacional, né, que é o atendimento, eu preciso cuidar das vendas. A gente fez um trabalho, vou falar das vendas, que no caso de vocês foi muito especial aí, né? A gente fez várias coisas de venda que muitos consultórios ou esquecem de fazer ou não se atentam para isso, porque vocês tinham um volume de pacientes antigos, né, catalogados lá, vamos dizer assim, grande, e a gente fez todo um trabalho de resgate daquele paciente, aí marketing, para depois vender e começar, espero que esteja dando frutos até hoje, né? Mas voltando, como é que foi para vocês essa estruturação dos processos? Só para a gente passar por esse ponto aí. A vantagem de você estruturar os processos é que fica mais fácil a gente administrar o consultório de uma maneira geral, né? Porque está tudo no papel. Sim. Então, um funcionário novo que entra, ele sabe exatamente como funciona a empresa, né? Apesar, né? Lógico que depois ele tem os procedimentos operacionais padrão, mas ele sabe, no geral, como funciona a empresa. Então, fica mais fácil até para a gente poder cobrar, para a gente poder aceitar alguma reivindicação dos colaboradores, né? Então, nesse sentido, eu acho que ajuda demais. E, afinal de contas, o processo em si de gestão de pessoas é o mais complicado. Né? É lidar com gente que é mais desafiador, não? Mas talvez mais complicado. Né? Talvez possa até não ser... Principalmente se uma pessoa ou outra tem essa afinidade com as pessoas, né? Tem gente que tem uma facilidade de lidar mais, sabe? Conversar mais e tal. E aí fica mais fácil essa liderança com o time, né? Uma coisa é ser um bom líder, motivar, puxar e tal, empolgar. Outra é ser um bom gestor, que é, né, não perder o olho no processo. Mas a gente, na verdade, como empresário, tem que ser os dois, né? Eu tenho que conseguir motivar, não posso ficar lá na minha cadeira no consultório só trabalhando e, né, meio que abandonar as pessoas, porque é um time que trabalha em conjunto. Mas eu também tenho que gerir processo, eu tenho que saber se aquela pessoa está trazendo resultado, se ela está fazendo a atividade dela e não atrapalhando a do outro, como é que estão essas interfaces aí, isso tudo é importante. Acho que você ia comentar alguma coisa. Que eu acho que nós não estávamos acostumados, e nem os nossos funcionários, e talvez nem... Acho que numa cidade pequena é difícil alguém que coloque isso, porque você, quando conta pra gente de quadros de rotina, você sempre coloca de empresas gigantescas, né, multinacionais. E a gente, numa cidade pequena, uma empresa minúscula, né, porque eu e o Christian, então a gente fala assim, como é que a gente vai colocar isso? Então as pessoas às vezes não recebem bem a primeira vez, foi muito difícil pra gente colocar, porque a gente fala assim, vamos fazer isso, vamos determinar um horário disso. Não vai funcionar. Não, peraí. Não, nós vamos fazer. Aí depois nós vamos ver se... não deu certo. Me dá então uma sugestão sua. Implementamos reuniões semanais que nem a gente pensava em fazer. A gente consegue prestar atenção no que aconteceu naquela semana. Tem quadro de rotina de cada funcionário para olhar lá. Olha, funcionou... Deu certo, não ficou sobrecarregado aquele dia para você, fazer todas as suas atividades só na segunda, distribui isso. Então, foi difícil de implementar. Agora a gente está com um quadro novo, né, de 3 funcionários novos, né, que trocamos. E você vê que quem vem sem nenhuma, nunca trabalhou de de outra maneira, né, sem nenhum vício, nunca trabalhou com a gente diretamente, eles vêm mais com a cabeça mais fácil de implementar isso, né? Com certeza. Não que as outras não produzissem bem, produziam, mas eu acho que agora dividindo tarefa por pessoa e eles dividindo a semana deles, os horários deles, ficou mais fácil para eles, mas é difícil deles entenderem isso, porque eles acham que a gente está mandando regra,
Então eles não... É difícil implementar, muito difícil. A falta de costume é complicado. E você falou das empresas grandes, né? Lógico que se as empresas ficaram grandes é porque elas tiveram sucesso em várias coisas. E aí a gente espelha, né? O que eu uso aqui na mentoria, muitas coisas vieram das empresas grandes, o que eu fiz, porque eu trabalhei a vida inteira, ou uma boa 16 anos como consultor de grandes empresas, não tinha como eu não trazer do meu background os meus conhecimentos de lá. E o que eu fiz foi resumir do resumo aquilo que eu achava que, né, os pequenos poderiam implementar. O que a gente percebe, que eu percebo e os meus clientes também primeiro, e vocês sentiram isso na pele, principalmente agora. Hoje vocês falaram essa surpresa aí da troca dos colaboradores, mas é ótimo. Vocês vão perceber que é ótimo. Primeiro, se eu estou fazendo algo que uma empresa grande ainda faz, muito provavelmente a possibilidade de eu conseguindo utilizar aquela ferramenta, uma metodologia, alguma coisa assim, ter sucesso, é maior. Porque se alguém já utiliza, se eu conseguir utilizar, isso é legal para mim. Segundo, são ferramentas, na maioria das vezes, que a gente utiliza para melhorar a nossa gestão, facilitar o nosso trabalho, né? Os POPs, os quadros, né? A parte de controle da rotina que a gente implementou, vocês implementaram lá super bem feito, o quadro que a gente, né, vocês compraram lá e a divisão das tarefas, o fato da gente ter trazido as colaboradoras para cá, aquele lance, né, da andragogia de trazer as pessoas, elas fazerem com a gente para que depois elas possam ir para lá e aceitar. Mas tem uma coisa que é muito importante que vocês passaram agora, não sei se já há algum tempo para cá, mas e que acontece em todas as empresas, não só pequena, média ou grande, e que eu acho ótimo, durante um processo de mudança, todo processo de mudança tem 8 fases. Não vou falar as 8 fases aqui, mas a gente passa por 8 fases. Vocês passaram por todas elas. Então, da penúltima para a última ainda, que é a fase de adaptação para depois começar a melhorar o próprio processo. Vocês vão pegar aquele quadro, dar uma mudada, vocês vão pegar aquela planilha, dar uma mudada, sabe assim? Isso vai acontecer porque é um ciclo. E a gente sempre melhora, né, para melhor, óbvio. Mas todo o processo de mudança, durante a curva, que a gente dá uma queda assim, a gente tem uma surpresa, depois começa a ter uma repulsa, né? Primeiro eu tenho uma surpresa, depois eu tenho uma repulsa. Isso aqui não vai funcionar para mim. Depois, se eu participo, que foi o que aconteceu com as pessoas, né? Os seus colaboradores, quando eles vieram aqui, eu começo, não é tão ruim, ou então vou fazer e tal, não sei o quê. Na hora que eu começo a acreditar, porque eu também participei e eu começo a fazer, eu vejo que não é tão difícil, eu começo a aceitar para depois ir para as outras fases melhores e mais positivas. Nessa fase de aceitação, muita gente sai. E é ótimo. Por quê? Porque a gente precisa, enquanto empresário, pelo menos eu sempre pensei assim, e já tive 36 colaboradores e eu torcia para que isso acontecesse com um colaborador novo, só ficar com quem quer ficar. Não é só ficar primeiro com gente boa, com gente que vai utilizar aquilo que, já que eu sou o dono, não que eu seja o certo, né, mas que a gente projetou o negócio para funcionar dessa forma, eu preciso de gente que trabalhe aqui, ou então que traga sugestões para a gente melhorar o que está aqui, porque esse negócio aqui funciona dessa forma, né? É muito difícil eu chegar, se eu for trabalhar numa Volkswagen, numa Coca-Cola, né, vou falar de uma empresa grande, eu querer mudar o jeito. Não, já existe um jeito lá, né? E existe também numa pequena empresa o jeito de vocês, que foi que a gente desenvolveu aos poucos. E se esse jeito causa um descontentamento, use a palavra que quiser aí, e que aquela pessoa não se adapte, ótimo. Por quê? Nem todo mundo vai ficar no nosso barquinho remando com a gente anos e anos. E a gente precisa de pessoas que remem com a gente, né? Porque sempre tem ali um colaborador ou outro que, num processo de mudança, já não está entregando, né? Você já não está assim, às vezes você está aturando ele, né? Não está legal e tal, mas você vai levando as coisas. Como é que foi para vocês esse processo junto com os colaboradores? Eles passarem por isso, não é igual a Márcia falou, é difícil, né? Porque no início as pessoas não aceitam muito, mas esses que entraram novos, inclusive a filha de vocês está lá agora ajudando muito vocês me falaram, né? Como é que está sendo vocês mudaram, tiraram ferramentas, mudaram o jeito de gerir em função dos colaboradores? Acredito que não, né? Não, agora os colaboradores é que estão se encaixando na melhor, maneira da empresa caminhar, né? Show de bola. Então, nas últimas contratações, 2 contratações que fizemos, né? Nós usamos
um profissional especializado na captação de dos colaboradores, né? Então já tínhamos pronto tudo aquilo que a gente queria de um funcionário, e ele apresentou para as pessoas, e ele já tinha aquele banco de dados ali. Então ele selecionou lá 5 pessoas que se encaixariam. Fez entrevista. Foi filtrando, foi entrevistando, e aí a pessoa já entrou na empresa sabendo o que ela ia fazer. Legal. E aí fica mais fácil, né? Quando a gente tem processo, como você falou, quando a gente tem alguns, que é o que a gente faz na parte de gestão, e depois na parte de controle, que foi foi a quarta coisa que a gente fez. Quando a gente detalha, por exemplo, os procedimentos, né, os POPs ali, fica muito mais fácil para a gente treinar as pessoas, contratar, a velocidade de aprendizado dele ou dela lá na função é muito mais rápido, a adequação, mas posso dar uma sugestão também, pode ser que a pessoa dê uma sugestão de melhoria lá, também fica muito mais fácil. Inclusive facilita até pro profissional que está prospectando aquele funcionário, né? Você entrega tudo na mão dele. Ele até ficou espantado, porque a gente tinha tudo na mão, né? Já está tudo pronto, né? Porque acha um profissional para mim que só faz isso. Eu quero uma menina que trabalhe no atendimento. Nossa, mas calma aí. Fazer o quê? O que precisa fazer? Mais uma vez, cidade de interior sempre tem aquela pessoa que para a gente na rua, minha filha está precisando trabalhar, você não pode arrumar um lugar. Eu fiquei sabendo que fulano saiu. É verdade. Aí a gente até já tem, nós temos a empresa tem uma política de contratação, a gente contrata um outro profissional, pegue o nome da sua filha, currículo, leve nesse profissional, que ele vai ver se o profissional se encaixa naquilo que a gente quer, né? Isso é bom e é ruim, né? Igual contratar parente, né? Parente é igual não que seja filha. Não que seja ruim ou bom, mas assim, no caso de vocês estão dando certo porque ela está na mesma área, né? Sim. E pode inclusive dar errado mais para frente, né? Tomara que não, mas tomara que ela venha seguir os passos de vocês e dê muito certo aí, até porque ela ainda falta quantos anos para terminar lá? Tá nessa pausa aí da pandemia, né? Ela tá no segundo ano, né? Então ainda falta um pouquinho em São Paulo. Falta 4, né? Faltam 2. Então, tem coisas que vocês vão ter que passar. E essas ferramentas, essas metodologias que a gente utiliza, nada mais é do que para estruturar a empresa com cara de empresa, né? Senão fica aquele negócio que eu sempre brinco, né? Fica com cara de negócio só. Eu estou fazendo algo para vender qualquer coisa. Isso. Ou, no caso de vocês, o serviço, prestação de serviço de odontológico. Né? Eu acho que esse tipo de sistemática ajuda muito também a percepção do colaborador, da comunidade como um todo, porque a gente carrega muito desde de que nasce, né? Não sei se nos outros países é assim, mas o Brasil, o empresário é sempre demonizado, né? Então, o empresário é o explorador, aqui é um pouquinho mais, sim, o verdade. Que ganha rios de dinheiro, e aí os colaboradores participando de todo esse processo, eles veem que o negócio não é assim. Sim. Né? O buraco é mais embaixo do que simplesmente... né? Eu saio do consultório, eu em casa ainda abro meu notebook lá, ainda tem que fazer a parte administrativa. Sim. Né? Às vezes eu saio de lá, dá as notas fiscais, nossa, você ainda vai trabalhar? Vou trabalhar. Sim. Né? Eu tenho que montar aula, tenho que planejar caso e ainda fazer a parte administrativa. Verdade. Né? Então a gente vai plantando uma sementinha na cabeça das próximas gerações, né? Através também da percepção do colaborador de que o empresário, na verdade, ele além de gerar empregos, ele também, de certa forma, distribui a riqueza de uma maneira justa, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Né? E aquele colaborador vai para casa e lança aquela sementinha numa outra pessoa. E acho que aos poucos, aí, daqui a algumas décadas, o brasileiro vai mudar um pouco de mentalidade. E faz parte do mundo empresarial, vamos dizer, do empreendedorismo. Talvez no empresário ele é só o profissional que vai exercer essa atividade. Eu acredito, faz parte a gente se aperfeiçoar, seja com mentoria, com leitura, com curso, com qualquer coisa, e plantando essas sementes, né? Daquilo que a gente vai aprendendo, porque a gente só quer melhorar. Ninguém está fazendo algo para piorar, né? Você só quer melhorar. E você quer ganhar dinheiro. Se você traz com você perto pessoas que vão te ajudar a ganhar dinheiro, obviamente você distribui essa renda, né? Faz com que aquelas outras pessoas sejam melhor remuneradas também. Isso é um ciclo e ele é normal.
E todo mundo cresce, né? Porque você vai, se você tem conhecimento, você vai torcer para que o seu colaborador também tenha, estude, faça não sei o quê, porque você vai precisar e você vai, entre aspas, cobrar e vai também ajudar, né? Isso é legal. Até mesmo aquele colaborador que se espelha na gente, todo mundo que entra lá eu falo, tomara que esse não seja o último degrau da sua caminhada. Verdade. Você, né? Quero que você se sinta à vontade, de repente, depois sair da empresa, abrir uma ninguém vai empresa ficar com a você, gente para sempre, né? É Você possível. tem que sair melhor do que você entrou e a gente tem que ter orgulho de ter colaborado, de certa forma, com aquela pessoa. No crescimento, é verdade. Isso é importante também. Como é que foram, se a gente for passar, tem mais um tema que a gente trabalhou bastante, principalmente com o Christian aí, ele é o responsável pela parte financeira, a gente até já falou um pouquinho, mas estruturamos, vamos dizer assim, bastante o processo financeiro, a parte de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, aquela planilha que a gente tem lá que te dá os dashboards e tal. Então a parte financeira, junto com, né, os outros 4, 5 processos aí, a gente estruturou cada um deles de forma a deixar a casa organizada, vamos dizer assim, né? Ter uma estrutura com responsáveis, tudo bem que, né, vocês são os responsáveis por tudo, quanto menos donos tem, no meu caso sou eu, aí tem que, é o eu empresário que eu chamo, né? A gente acaba tendo que fazer tudo, mas é assim, né? E aí na hora que for necessário, sei lá, no marketing vou fazer tal coisa, eu contrato um prestador de serviço, faço lá tal coisa, e aí a empresa também vai crescendo dessa forma. Olhando esses temas, né, estratégia, planejamento, gestão, controle, a parte financeira, que foram basicamente aí os 5 temas que a gente trabalhou, quais foram os principais resultados? O que vocês conseguiriam elencar para quem está vendo e ouvindo aí? O que vocês viram? Não só a parte financeira, tudo bem que não é nem o intuito desse depoimento aqui falar, hoje eu ganho X e passei a ganhar Y. Não, teve algum percentual, você já mediu aí depois de algum tempo, pelo menos em percentual, quanto que a receita cresceu, Christian? Desde o início da mentoria até depois um pouquinho assim, porque sempre demora um pouquinho até aquela curva, né, de estabilidade ali chegar num patamar razoável, né? Eu diria que a receita, apesar da pandemia, a empresa em termos financeiros, eu acho que em termos também de recursos humanos, de bem-estar, né, dentro da própria empresa. Que conta também, né? Custa dinheiro até isso. Eu acho que a empresa, apesar da pandemia, ela tem crescido uma média aí de uns 5% ao mês. Tá. Né, baseado nas metas que a gente estabeleceu, metas um pouco, às vezes, tímidas por causa da pandemia. Desses meses, mas a gente tem passado a meta. Legal. Né? É importante dizer que quando a gente fala receita, é o bruto, né? Vamos dizer assim. Né? Um faturamento, né? O faturamento. Então, o faturamento ele melhorou muito. Agora, o grande desafio para quem lida com serviços e lida com uma área onde existe uma evolução constante de tecnologia, de materiais, o que nem sempre é bom, né? Nem sempre aquilo que a novidade é boa, a gente tem que saber ponderar as coisas, né? É que os custos também vão aumentando. Sim, algumas coisas aumentam. Principalmente pandemia. A luva, por exemplo, nessa pandemia ela subiu 600%. Sim. Né? E apesar disso, por isso que eu falei, apesar disso a nossa receita tem subido, tem melhorado. Legal. Isso lógico que a gente não fechou um ano assim inteiro para fazer uma análise detalhada, porque não tem tanto tempo que a gente terminou. Mas vocês acham que no geral foi que uns 35%, 35% se a gente for somar ali o período desde o início até um pouquinho depois do final da mentoria, de aumento de faturamento? Sim. Independente do valor, né? Se o faturado vai Y, hoje eu faturo aí de 35% a, sei lá, até 40%, um pouco a mais do que... E isso veio em função do quê? Que mágica que foi feito? Porque quem me procura, né, os dentistas ou outros profissionais, fala, mas Evandro, como é que você faz um cara ganhar 40% a mais, né? E não é uma coisa, né? É impossível dizer, não, foi porque o Christian, não, foi porque a Márcia reduziu de 18 para 6 procedimentos. Não, é tanta coisa, né, que é um picadinho, porque uma empresa
precisa de várias coisas. Não dá para falar, né? A gente trabalhou no marketing, a gente trabalhou vendas, reestruturamos o funil de vendas de vocês completo, né? Assim, desde da parte da jornada do cliente lá, olhando o marketing, que teoricamente vocês não faziam com intensidade, né? Até buscar dados de clientes passados que estavam lá, teoricamente mortos, né? E vocês fizeram um trabalho pesado. Eu acredito que deve ter dado bastante, né? Muito trabalho. Ainda tem muito trabalho. Tá, Ou seja, está dando até hoje, porque é muita gente que vocês tinham contato que às vezes a gente deixa de fazer uma certa prospecção ou de atuar. Mas assim, resumindo, o que vocês acham? Quais foram os principais Eu acho que temas que deram resultado aí? Que o principal disso tudo é que na medida que a gente fez esse processo de mentoria, a perspectiva nossa muda. A gente começa a ver a coisa de outro jeito. Tá. E a gente começa a estabelecer hábitos que são básicos que vão puxando outros hábitos. Sim. E que às vezes sem perceber a gente vê resultado no final. Uma coisa interessante, que isso é importante, né? O dentista, o profissional da saúde que está escutando a gente pode até achar um absurdo. A parte administrativa, a menos que você tenha um administrador para cuidar das suas coisas, ela toma mais tempo que a parte operacional. Uhum. Né? Então a gente fica mais tempo fazendo conta, né, Márcia? Quer dizer, eu que tomo mais conta disso, né? Porque, aliás, a sua clientela, eu tenho uma clientela, vamos dizer assim, flutuante. Eu vivo de indicação. Eu não tenho aquele cliente que mais faz um né? tratamento comigo. Ele faz um tratamento que outro colega me manda. Então, o tempo que a gente dedica para a parte administrativa, financeira, para bolar estratégias, é maior do que o próprio tempo, o meu tempo operacional. Sim. Hoje eu acho que você está passando por isso. Eu acredito que deva ficar um tempinho ainda, porque tem muita coisa que durante o processo de mentoria, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu estou dizendo o feedback da maioria dos meus clientes. Tem muita coisa que eu estou ou aprendendo ou nunca fiz e estou colocando em prática. Aí você vai fazendo durante o processo de mentoria e um pouquinho depois. Esse pouquinho pode ser 2 meses, 3 meses, 1 ano, a depender daquilo que vocês absorveram e daquilo que vocês estão fazendo lá na prática, né? Porque eu não estou lá, é vocês que estão lá. Então ainda tem um certo delay de ajustar aquilo que eu aprendi, entre aspas, né, daquilo que a gente absorveu processar tudo e pôr em prática, que é o mais difícil, é praticar aquilo, né? Você fala preguiça, né, de começar um processo. Vai procrastinando, né? E o que o Christian falou é muito interessante e importante, porque e eu bato muito nisso, né? Indiretamente, sem, entre aspas, forçar para que o empresário, que é meu cliente, veja isso, porque senão ele já tem uma repulsa do que vai fazer. É mudar os hábitos. Por exemplo, o tema controle da rotina, teoricamente é o mais simples, mas ele é o mais chato. Os outros são os mais chatos, mas são mais simples. É o contrário. Sabe assim? A rotina é que vai te trazer produtividade. Só que para você chegar lá, se você não tiver uma estratégia bem feita, uma projeção legal, tiver planejado isso e tiver processos com uma sistemática, com reuniões, com ferramentinhas para você gerir cada um dos processos, tendo uma visão da sua empresa, assim mesmo que de longe, a sua rotina fica um lixo. E é em função da nossa rotina que a gente passa por diversos problemas. Porque a tendência nossa é, principalmente quem trabalha 100% como vocês, é atender. Ué, mas que hora que eu cuido do meu negócio? Não tem ninguém para cuidar para mim. Então, esse é um problema sério. Aí agora você ainda tem essa necessidade, mas você vai perceber, e eu espero que você chegue lá o quanto antes possível, é que vai diminuir algumas coisas, né, com o tempo. Sim, né? Porque você vai acostumar a fazer certas coisas e, obviamente, tem certas coisas que vai gastar tempo mesmo. Eu levo X horas por semana para fechar meu financeiro. Daqui a pouco você vai achar um sistema que faz você, sei lá, fazer o que você faz hoje em 3 horas, fazer em meia hora. Não sei. Você vai acostumando a fazer e vai buscando alternativas de melhorar aquilo que você está fazendo. É involuntário isso, né? Para tudo. Né? Inclusive, uma coisa interessante, você falou de sistemas para melhorar a gestão, todo o processo, todos os processos, né? A gente, no mercado, temos programas específicos para isso. Sim. Só que a gente ainda não contratou esses programas. Eu até tô demorando, porque eu primeiro quero entender, vamos dizer assim, no analógico, primeiro na ponta do lápis, como funciona. Sim. Para depois eu ter até o que questionar daquele programa que eu comprar.
né? Então a gente tem usado ferramentas gratuitas disponíveis na internet, a nossa agenda é a agenda do Google, que assim, depois que a nossa filha entrou lá, melhorou muito, a gente tem um a gente não leque sabia de aproveitar, coisas né? na agenda que a É gente não verdade. sabia, né? E ferramenta eu sempre falo para qualquer cliente. Lógico que tem ferramentas que, ao utilizar, ela já melhora X Sim. da sua produtividade, seja lá o que for, eficiência aí, qualquer coisa. Mas depende muito do meu jeito, né, do seu jeito de trabalhar. Porque não adianta nada você também comprar um software que te custa R$500 por mês e você usar 5% do software. Então é não preferível. aproveita, né? Né? Por isso Então que a gente você eu uso o software X só para falar que usa, só que ele não está te trazendo produtividade, não está sendo eficiente para você, usa uma tabela no Excel. Isso. Né? Eu, por exemplo, hoje eu usava um software quando a empresa era grande, que era para fechar, ele casava extrato do banco, notas fiscais do cliente e fechamento financeiro. Só usava para isso. Nem para marketing, para nada eu usava, porque né, hoje em dia a gente tem, e na época já tinha algumas coisas, dá para usar muita coisa gratuita. Mas o que a gente tem que ver é para o nosso negócio, né? O que efetivamente traz valor, que me libera tempo, porque tempo é a única coisa que eu não consigo vender e me é caro, né? Muito caro. E o que vai ser rentável para o cliente, no sentido, né? Porque ele também está pagando. Né? Se eu vou colocar um software de R$500 por mês, Você vai ter que repassar isso. eu vou ter que. Sim, É mais um custo que está na empresa. É né? isso que a gente precisa deixar de ter esse pudor, porque na verdade alguém paga aquilo que a gente faz, né? E eu sempre tive muito receio de não valorizar, quer dizer, eu sempre subvalorizei o meu trabalho. E na medida que a gente começa a fazer esses processos, a planilha estratégica, de certa forma você fica ciente do gasto que você Mais tem. consciente, é verdade. E fica até mais fácil de você cobrar com o cliente, do cliente, e se ele falar que está muito caro, você tem elementos para... Se você achar que Pra vale justificar, a pena, né? Claro. Se você achar que vale a pena aquele cliente para justificar, você tá vendo? Tá vendo o ambiente que você tem lá fora? Isso, você chegar As várias no coisas ali, né? você ser atendido na hora, isso tem um custo, né? Agora, se você prefere pagar menos e ficar na sala de espera 2 horas esperando ser atendido, você procura um profissional que faça isso. A gente não faz isso. Sim. Aqui você também está pagando pelo seu conforto. Né? Então a gente começa a ter elementos, né, Márcia, para justificar, às vezes não necessariamente para o cliente, para a gente se justificar. Sim. E entender, né? Por que eu tenho que cobrar X a minha hora, entre aspas, né? Ou um procedimento. Ou porque eu sou barato, né? Talvez eu não preciso ser caro para todos os procedimentos e sempre, né? Tem que fazer aquele famoso mix ali, né, de serviços para que eu consiga atender bem Todo mundo, né? e lucrar. Ser justo com o cliente para ele, né? Senão, um CIS no mercado é X, eu vou cobrar 4X. Cara, por que eu cobraria 4X? Será que o pessoal vai vir em mim, né, querendo cobrar 4X? Talvez não. Então tem um limite aí, né? Porque se você abre uma coisa para ter prejuízo, fica em casa, né? Estudando para concurso, sei lá, uma hora você passa e acaba trabalhando. E quais foram, na sua opinião, Márcia, fala um pouquinho aí, os resultados que você mais achou que foram interessantes aí? Uma coisa muito assim que a gente já tinha começado a fazer e daí a gente, como era, eles falaram, como é que tá indo? Estão voltando os clientes, dos retornos, prospecção do cliente, já tem 1 ano e meio, acho que a gente estava fazendo, né? Sim. Então, o retorno desses de prospecção que eu fiz o ano passado estão retornando só agora, né? Então, a gente viu que funciona, eu acho que é isso que fez o aumento que eu falei das receitas. Né? Uma outra mesmo coisa, na pandemia, né? Tem que levar isso em consideração. E outra, os nossos funcionários têm participação no lucro da empresa. Legal, show de desde o bola. ano passado. O Christian também, outra coisa, ele também não fazia. Então vinha o paciente, você pedia lá uma radiografia, e eu mesmo também. Eu tenho, assim que sai o cliente, ele já cai numa planilha, assim, olha, ele vai retornar em 6 meses, olha, ele é 1 ano, olha, eu pedi raio-x, presta atenção que já faz 1 mês, liga de novo. E o Christian também começou a pedir exames radiográficos ou
alguma outra coisa que ele precisa para fazer o procedimento, já fez, não fez. Então, você chama o paciente, olha, nós estamos sabendo como é que você está. A pessoa também se sente, fala assim, acolhida, né? Acolhida, e fala assim, às vezes a gente não deixa nem sair do consultório sem ligar já para o centro radiológico para falar, olha, o paciente precisa de um raio-x panorâmico, você tem um horário, já marca, já na frente dele ali, ele fica satisfeito porque ele tá, nossa, ela vai ligar para mim e realmente, e também a pessoa vai, porque fala assim, nossa, então ela quer ver, né? Então você retornar, chamar o paciente de volta, explicar por que ele está retornando, porque eles fazem um investimento muito alto num procedimento que às vezes quando ele volta só daqui 5 anos, você já perdeu aquilo que você fez. Verdade. Então, chamar o paciente se sente cuidado, sabe? Assim, é isso que eu tenho percebido. Esse 1 ano e meio, às vezes deixei de fazer muito procedimento avançado, vamos dizer, mais sofisticado, para cuidar daquilo que ele já tinha na boca. Sim. Então, que sai o custo muito menor, né? Para ele, e é bom para nós, vocês né? também. Né? Menos chance de complicações, né? É bom para todo mundo. Na área da saúde, né, médico também, eu tenho pacientes. Eu tenho clientes médicos que passam pela mesma coisa, né? E por incrível que pareça, é uma coisa meio, como é que eu vou dizer, é um paradigma que a gente tem que quebrar dentro da nossa cabeça, né? Porque às vezes eu não quero entrar em contato para não forçar, porque eu quero deixar a ética passar na frente, né? Da área da saúde. No meu caso, não, porque se eu estou vendendo mentoria, não é algo que, lógico, tem toda a ética, eu não falo coisa de um cliente para o outro. Hoje, por exemplo, tem 4 clientes que mexem com loja de roupa feminina, ou seja, são 4 concorrentes, literalmente. E elas sabem, não tem nada a ver, né? A informação está aqui dentro, fica aqui dentro. Mas com relação à parte Médico, de pessoas saúde, que tratam da parte de saúde, fica um pouco complicado a gente... quem perde, na verdade, são sempre os dois lados, né? Porque se eu não tenho retorno seu e deixei passar, porque você lá dentro da sua cabeça pensou só na ética, não, também não vou falar com o Gevandro porque ele teria que fazer tal coisa. Gente, tá todo mundo perdendo. Deveria ser o contrário, né? A gente olhar o cliente ou o paciente num funil de vendas, que ele entrou em contato comigo, ele fez tal procedimento, e eu, como profissional que entendo daquele, né, procedimento, falar, Gevandro, você passou, agora você precisa voltar de pelo menos 1 ano, eu preciso fazer isso aqui, porque aí você vai ter menos custos, senão isso aqui quebrar, pode acontecer tal coisa e tal. Para mim fica mais barato, justo, entre aspas, eu tenho menos complicações no futuro, ou seja, eu vou gastar menos e para você também. Física e menos dor financeira, né? Ou seja, entender esse mecanismo, né, que na área da saúde ele é bem mais exacerbado do que nas outras áreas. Né? E por incrível que pareça, algumas outras áreas, roupa também é assim. Eu falei das 4 meninas agora, roupa também é assim. Por quê? Só para dar um exemplo rapidinho, se eu tenho se for lá comprou essa blusa numa loja de alguém, se a pessoa nunca mais entra em contato com você, sabendo que você, principalmente de cidade interior, né, que sabe o seu nome, inclusive, né, que você gosta desse tipo de roupa, que você foi lá comprar, imagina, você não vai vender, ela não vai vender nunca mais para você. Ou seja, deixa-se de ganhar ou de continuar com um certo cliente vendendo para ele, perdendo a possibilidade de tratá-lo nesse ciclo, né, que a gente chama de... É mais barato você prospectar aquele que já passou pela sua mão, que já te conhece, do que você captar um novo, captar um novo, com certeza. Mas é difícil da nossa área saber, né? Dentro da área da saúde, talvez a gente tem que, por questão ética, né, a gente tem que ser até mais elegante nesse sentido. Não pode ser muito agressivo. Tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, na minha área especificamente, como eu recebo muitas indicações de colegas, na verdade a maioria dos meus clientes são meus colegas, tanto médicos como dentistas, a gente tem que tentar entender aquele limite. Sim. Então, se um cliente vai lá, é indicado por um colega e eu faço uma proposta de tratamento, eu ponho naquela planilha de prospecção para daqui a 10 dias eu ver se fez o exame ou se não fez, meu limite é aquele lá. O paciente ligou para o cliente, Dr. Christian quer saber se você fez aquela tomografia. Aí o cliente diz, eu não fiz ainda. Aí quando eu fizer, eu aviso. Perfeito. Pronto, aí eu parei nisso. Eu não vou insistir. Claro. Né? Não tem vou um ligar limite de ali. novo. Sim. Né? Não vou ficar ligando, insistindo. Mais uma vez,
voltando, né, recorrendo no assunto da cobrança da consulta. Entendeu? Se o cliente não voltar, eu fiz a minha parte, eu ainda liguei uma vez, insisti, de certa forma lembrei que ele tinha que ter feito o exame, ou se ele fez o exame, procurou outro, tudo bem, o importante é que ele está sendo cuidado. Sim. Mas a minha parte eu recebi. Aquele trabalho que eu ofereci para o cliente foi realizado paciente, e foi remunerado, claro. Então está bom para ambas as partes. Então se ele quis tomar outro caminho... Às vezes ele nem foi em outro, né? Mas às vezes ele não priorizou, ou seja por falta de dinheiro ou que foi o motivo, independente, né? Tá bom, se ele quer esperar, Pronto, você já falou. Não insistimos ótimo. nisso, só anotamos lá na prospecção, cliente avisado, disse que vai entrar em contato, para se depois ele falar, vocês não me ligaram. Não, a gente ligou, mas... Por que eu estou insistindo nessa parte de vendas? Porque o que eu vejo hoje, né, tanto na internet quanto no mercado em si, das pessoas que me procuram aqui, como eu estou dizendo, talvez eu atenda mais um dentista em breve, e ele também externou isso como uma dificuldade, é esse excesso do marketing digital agora, né? Tudo é marketing digital, marketing digital, marketing digital. Legal. Eu, Gevando, gosto, me acostumei, não que eu ame e tal, mas eu gosto, me acostumei, uso aí para as duas empresas que eu tenho. Vocês também começaram a fazer bastante coisa e tal. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não... Mas não é só o marketing digital é uma parte, né? Eu tenho que fazer venda, né? Não existe venda sem marketing, não existe marketing sem a venda. Eu chamo de irmãos gêmeos por causa disso, né? Se eu não fizer marketing, eu vou esperar o cliente entrar no meu consultório, cair no meu colo lá, pode ser que ele venha, pode ser que ele não venha. Seja por indicação ou por qualquer outro lugar, Instagram e tal. Se eu abro esse leque de possibilidades dele me achar, melhor para mim, né? Isso o marketing faz. Agora, se eu não entendo esse mecanismo de venda, tanto daqueles que são ou foram meus clientes, né, que acontece muito de eu deixar para lá, que foi o caso de vocês no passado, e tentar conseguir um número de clientes maior daqueles que nunca vieram até mim, que o marketing vai me ajudar, para fazer isso virar de novo um ciclo de marketing, vendas, pós-vendas, marketing, vendas, prestação de serviço, né? Marketing, vendas, prestação de serviço, pós-venda e assim por diante. Quem não entende esse mecanismo e não constrói esse mecanismo dentro da própria empresa, é muito difícil crescer, né? Você sempre vai lutar contra, sei lá, deixar ao léu as possibilidades caírem dentro da sua empresa. E numa condição como essa que vocês passaram, exatamente no período da mentoria, que foi a pandemia, destrói, né? Porque se você já não tem aquilo, se você fica esperando direto, cair no colo e não faz nada, cara, aí fica difícil. Imagina se vocês não tivessem tido a pandemia. Ia até muito melhor, eu acredito. Muito melhor. Lógico que tem um limite, ruim, né? Márcio? Tá muito bom, mas eu acho que ia estar bem melhor. Investimos em equipamentos de altíssima padrão, tecnologia, né? Depois uma coisa que eu confesso, eu achei que você não fosse fazer, mas você agarrou aí vamos dizer, a ideia e fez tudo lá e batalhou e está conseguindo bastante êxito, são os cursos, né? Sim. Que são coisas que às vezes a gente é profissional e fala, nossa, mas eu vou vender alguma coisa online e, cara, olha a quantidade de conhecimento tem dentro dessa cabecinha aí, a experiência de vocês, né? Então, os cursos, esse ano a gente começou já sexta agora, né? Hoje dia 12 de junho, né? Não, hoje é dia 14 de junho. Isso. Dia 19 sábado temos um curso que já está com as vagas preenchidas. Qual a turma? Terceira ou segunda? Segunda turma. Segunda turma. O primeiro foi sobre sisos. O primeiro foi sobre cirurgia de dentes cisos. Esse agora vai ser lotou, sobre cirurgia ortognática. Lotou, fila de espera. Aí, ó, tá vendo? Então, eu falo, a gente tem coisa que a gente nem sabe, né? Porque às vezes a gente tem um preconceito do colega olhar, talvez a gente seja assim. Esse cara aí tá querendo aparecer, às vezes a gente é assim, né? A gente olha a Márcia, por exemplo, querendo fazer alguma coisa, eu não conheço, ela tá querendo aparecer, como se ela não pudesse contribuir para o crescimento daquele outro profissional. Claro. Para aquele profissional não passar pelo que você passou. E outra, né? Essa mentalidade, eu acho que parte dela, me corrija se vocês pensarem, ou pelo menos coloque a postura de vocês se vocês pensarem diferente. Eu acredito que parte disso vem da nossa cultura. Porque tudo que é muito exposto, eu fico desconfiado, né? No Brasil é tudo assim, né? Não sei o que, não. Então o outro lá tá falando não sei o que. Quando é demais, o santo desconfia. Isso faz parte da nossa cultura. E uma outra coisa que também faz parte, meio cultura e meio do lado empresarial, é isso que você falou. Eu acho que aquela pessoa tá querendo aparecer. Não.
eu tô vendendo uma coisa que eu conheço. Se eu tô vendendo um curso, tá dentro da ética. Você acha que você vai contribuir. Por que eu também não posso ser ético e sério e falar, cara, vou te ensinar através de desenvolver a estratégia do seu negócio. Sim. Eu sei fazer isso, já fiz para dezenas de pessoas. Você não quer aprender, você não precisa? Bora lá. E é assim que é. Uma coisa que eu acho que acontece, de um modo geral, na nossa classe, né, odontológica, né, a pessoa não indica para o colega que é da cidade, mas indica para a pessoa ir 40 quilômetros, 100 quilômetros de outro lugar. Porque tem medo da pessoa gostar tanto, acho que talvez, do seu serviço, ou, né? Que vai virar concorrente e vai te roubar o cliente. Em vez de não. Eu acho que a gente tem que... eu não sei fazer isso, é mais cômodo para o meu cliente, se ele mora na minha cidade, ir ali no meu vizinho que faz... E se ele é ético como você, porque nós dois, eu não posso falar, mas o paciente vem e a gente fala assim, não vou fazer isso em você porque você foi indicado pelo meu colega. Por dinheiro nenhum. Só se você... Só se você brigou com a outra pessoa, não pode mais, a gente entra em contato com o profissional, ou a pessoa tem que entrar em contato com o profissional, porque... Um depende do outro. Eu não sei fazer tudo. Graças a Deus eu tenho alguém que faça a parte que eu não faço. Complementar. Então, e outra, né? Por mais que a gente ache que não, tudo bem, quando você tá numa cidade tipo, sei lá, São José dos Campos pra cima, que é maior, assim, Taubaté também é um pouco tipo Baipendi, não difere muito não. Tudo bem que é bem maior, mas ainda tem... Pelo menos na minha opinião, um certo bairrismo de certas coisas, né? Quem é daqui conhece mais pessoas, isso é normal, né? Não é ponto positivo nem negativo da cidade, não. Eu faria a mesma coisa se eu fosse daqui. Eu já conheço o Christian? Pô, então meu pai foi nele, minha mãe foi nele, não sei quem, então também vou confiar. Uma tendência histórica da pessoa da cidade não ir no profissional da cidade, né? Às vezes o potencial cliente de Baipendi, ele vai em Varginha. Só para não ir. Só para não ir, né? E para não dizer que vai em Baipendi. A pessoa que mora em Varginha acaba não indo em Varginha, vai em Belo Horizonte. Sim. Isso é um desafio para a gente também, conseguir tirar esse preconceito, vamos dizer, ainda mais em tempos de acesso à informação que a gente tem, né? Não existe profissional pouco informado no interior, vamos dizer assim. É difícil hoje em dia. Hoje em dia não. Tem mais só quem isso. quer. Não é dentista prático mais, né? Não tem mais isso. Né? Então tem que tirar um pouco esse preconceito, né? E só mudando aqui, voltando lá para os resultados. Com relação às pessoas, como é que vocês acham que foi assim as mudanças para elas? Vou dizer porque a maioria era mulher, né? Que trabalhava com vocês, mas vamos chamar de colaboradores aí em geral. E o que isso trouxe para vocês, né? A melhoria tanto dos processos quanto da rotina, o relacionamento com as pessoas, o fato de saber contratar melhor, saber demitir, saber agora, né, com os POPs e com a gestão dos processos, o que cada pessoa precisa fazer, delegar, como controlar durante a semana, essa rotina que a gente desenhou. O que você acha que foi mais que deu mais resultado no sentido, olhando para eles, assim, né? Que trouxe mais produtividade para o dia a dia deles e que vocês veem que, não, isso aqui eu acho que realmente, depois que a gente implementou, está fazendo uma diferença. Bom, quem é a primeira pessoa que entrou antes da nossa funcionária mais antiga, né, pedir para sair, foi a minha filha, né? A Júlia entrou. Ela teve todas as orientações do que a pessoa já era capacitada naquele nível de poder transmitir todo o conhecimento, porque ela que era a pessoa, o carro-chefe ali mesmo, da administração, né? Da parte de recepção, tudo. Ela passou o POP para a Júlia e todas as informações. A Júlia entrando com a cabeça diferente e ela queria que aquilo fizesse entender do jeito que ela ia fazer. Ela modificou os POPs. Legal. É para isso, né? Tá lá para aí melhorar. Ela abria a agenda Google, são 4 agendas, são 4 dentistas, né? Ela abria, cada um usava uma cor diferente, então ela padronizou muitas coisas. Então ela entrou com um pique diferente, que a gente tava Legal. assim, deixa assim mesmo.
E a preguiça de querer mudar, né? Digital, vamos dizer assim. Isso, ela é mais digital, né? Da era digital, já nasceu, acho, dentro de um computador ela. Então, melhorou tudo isso e consegui implementar, porque nós estávamos receosos e a gente tinha preguiça, porque eu não entendo muita coisa, o Christian até que mexe, mas também preguiça de mexer, ninguém queria mexer na cor de ninguém da agenda. Acabou que a gente implementou muita coisa que facilitou para todos os funcionários. Aí os 2 novos que entraram, que não é mais 2 mulheres, um homem e uma mulher, então também eu achei que foi bom isso, também parece que não, mas dá menos problema, porque muita mulher junta não dá muito problema. Nivelar um pouquinho aí essa... para equilibrar, o que agora tá conseguindo equilibrar, tá com o timinho quase... Tete a tete, né? De homem. Então, o que facilitou para eles, quando eles entraram, já tinha um POP renovado e fácil de entender. Uma agenda padronizada, então tem lá, você já sabe o que precisa ser feito. Legal. E eles, como eles entram com a cabeça limpa, porque nunca nenhum dos 2 trabalharam em área odontológica, o que a gente ainda agora precisa implementar, que a gente ainda não fez, porque é muito recente a entrada deles, mas a gente vai explicar quais são os procedimentos que cada um faz, os termos, porque isso também é uma dificuldade, isso é com o tempo, né? Mas, aí assim, a novidade da área para eles vai... Mas eles entraram com... Porque até então, dentista, com ânimo, então né? O Dr. Christian faz dentadura, aí marca a dentadura pro Dr. Christian. O Dr. Christian não faz dentadura, né? Então, essa parte é mais difícil porque é questão de treinar. Sim. Mas, e as pessoas precisam de tempo também, né? Às vezes são muitos termos técnicos, até se acostumar a mexer tanto com software quanto com o dia a dia, o jeitão de cada um, o jeitão do próprio negócio, o dia a dia ali, mas com o tempo, né? Depois que se tem, vamos dizer, rotinas pré-estabelecidas, é muito mais rápido a pessoa entrar num ritmo, né? Fizemos o quadro de rotina logo de começo que eles entraram, chegou junto com eles ali, quadro, então né? Encomenda, tudo. Foi muito bom. Ficou bonito, hein? Ficou bom, né? Achei que ficou legal. O importante é tá funcionando. Tá. Porque na verdade a gente olha para aquilo lá, eu pelo menos olho, se eu vejo que eu não fiz aquela atividade do dia, eu fico com vergonha, né? Dói. Eu brinco, né, que quando a gente implementa um quadro tipo esse, ele não é só para o colaborador. Né? Não, é para todo mundo. Né? E eu falo uma frase que eu aprendi no Japão e eu falo ela até hoje. A gente não controla pessoas, a gente controla processos, né? Ou procedimentos. Independente da pessoa Independente de quem vai entrar, tem que fazer aquilo justamente. Que está lá. Então, como eu estou olhando para a empresa e o que precisa ser feito, eu preciso olhar para a pessoa e saber o que está sendo feito, porque segunda-feira, sei lá, 9 horas da manhã precisa fazer aquilo, terça-feira à tarde tem que fechar não sei o quê, todos os dias tem que fechar o caixa. Então tem muita coisa de rotina, tem outras coisas que não são de rotina, a gente saber equilibrar isso, dando nome aos bois, né? Ou seja, responsáveis aí para cada... Nossa, isso melhora assim. Isso é importante porque trabalha a autonomia do funcionário, né? E te tira algumas tarefas. A gente consegue delegar muito mais. Isso, né? E trabalha também a autoconfiança no sentido dele saber que ele tem capacidade de fazer aquilo. E eu acrescentaria... Se ele tem autonomia para fazer aquilo, é porque a gente acha que ele tem capacidade. Foi treinado e tal. E eu acrescentaria mais uma coisa que é a valorização dele. Né? Porque, por exemplo, quando a gente começou a mentoria, vocês não tinham... tudo bem, deveria ter umas metas lá específicas, mas a gente, depois que colocou meta, depois que a gente entendeu a parte financeira, viu quanto podia dar, agora, né, vocês têm inclusive divisão de lucros, né? Você sabe de onde você pode tirar uma certa margem para dividir com os colaboradores. Pô, nada melhor do que isso para quem está trabalhando contigo. E um acaba cobrando do outro, né, Márcio? A luz está acesa, no final do ano... Eu quero ganhar. Vai cair, então você dá um jeito de apagar essa luz. Todo mundo faz parte, né? Quando a empresa é muito pequena, diferentemente de uma grande agora, a gente tem vários pontos positivos nessas metodologias e ferramentas. Por mais que a gente, no início, ache que ela é meio assim e tal, elas vão ajudar várias coisas, principalmente assim, né? Enturmar o colaborador, fazer com que ele enxergue que não é só fazendo a atividade dele que é importante. Não, todo mundo tem que fazer junto. Se eu atrapalhar a sua... Todo mundo perde. Está lá no final, né? Todo mundo perde. Então, tem as interfaces aí que são bastante complicadas. Mas só para a gente... Estamos com 1h20 aqui, só para a gente não prolongar demais.
que vocês falariam, né, para quem tá, vamos falar, eu gosto de fazer sempre 2 perguntas no final, para quem está começando no mundo principalmente da odontologia ou até mesmo empresário aí, que vocês adquiriram com a mentoria que seria interessante vocês falar para quem está começando. De novo, não precisa ser não necessariamente para um dentista, para um futuro empresário que vocês acham que valeria a pena uma pessoa. Quero começar uma empresa. O que é importante, Christian? Depois eu pergunto para a Márcia. Bom, especificamente dentro da área da saúde, tá? Existe sempre aquele estigma de que o profissional da saúde ele faz o juramento lá de cuidar, aliviar a dor, curar quando for possível, enfim. Ele não esquecer disso, principalmente, e ele não esquecer de que não é vergonha ganhar dinheiro. Sim. Né? Não é vergonha ganhar dinheiro. Pelo contrário, é bom pra caramba. É bom, é muito bom. E outra coisa, ele sempre buscar estruturar o negócio dele para poder desfrutar da coisa mais cara que ele tem na vida dele, que é o tempo. Ele não necessariamente ele ficar à toa, mas ele poder ter tempo de fazer outras coisas enquanto o negócio dele gira. Principalmente para ele mesmo, né? Ou para a família, sei lá. Pra quem importante, não é vergonha nenhuma. Você, né? Desde que você esteja ganhando seu dinheiro honestamente, você esteja fazendo um ótimo, excelente trabalho e que todos estejam quase que completamente satisfeitos, porque não existe... 100% né? Nunca vai ter. Os funcionários, a empresa andando direitinho, você pagando seus fornecedores, não é vergonha nenhuma você trabalhar pouco e ganhar bem. Justamente, Né? Eu tinha um problema muito sério com isso isso antigamente, que era por trabalhar sempre muito assim, né? Vim de uma família pobre. De tirar uma semana de férias. Não, exemplo, né? isso também, né? A gente vergonha? nunca tira férias, mas vamos dizer, né? Mas eu vou mais além, eu vou num negócio mais sério pra mim, que era... eu vi uma pessoa, por exemplo, indo numa academia 11 horas ou 10 horas da manhã, eu achava aquilo um absurdo. É um absurdo, né? Hoje eu vou. Tem dia que tem dia que não tem cliente não, 10 horas da manhã, deixa eu ver aqui, tá o tempo bom, vou andar de bicicleta, não tô nem aí, eu não tenho cliente, eu sou dono do meu tempo. Cara, se alguém me vir e achar mal, ele tem que ser resolvido, né, psicologicamente com aquele problema. Eu tinha isso e era pesado, graças a Deus resolvi já faz algum tempo aí. A gente vai tirando um pouco isso, né? Legal. E você, Márcia, o que você falaria aí pra quem tá começando? Eu acho que as pessoas fazem... Eu vejo por algumas pessoas do convívio meu, né? Não de área de saúde, e depois que eu comecei a vir pra cá, eu comecei a ficar um pouco chata com algumas coisas. Mas a gente fica mesmo, isso é bom. Eu não fiz isso no começo da minha vida. A gente quer aconselhar, né? A gente quer aconselhar todo mundo, mas assim... vou vender isso, vou fazer aquilo. Você sabe para quem você vai vender? Você tem público aqui em Baipendi para isso? Você já foi nos lugares que vendem isso e ofereceu o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto? Então, a pessoa... Pensar com cabeça de empresário. Então, você ganha R$1.000 no seu emprego. Você vai largar o seu emprego com carteira, ou sei lá, ou não carteira, você é profissional liberal, mas você ganha 1.000 e você vai abrir essa outra coisa, você vai querer ganhar 1.000. Quanto disso que você vai produzir, ou artesanato, ou qualquer outra coisa, você vai ter que produzir para ganhar esse 1.000 na sua mão? Porque não é ganhar 1.000 e ter que pagar conta e pagar fornecedor. É ganhar 1.000 na sua mão. Porque lá quando você era, às vezes, talvez só funcionário, você ganhava 1.000 na sua mão. O livre só pagava o imposto de renda. Exatamente. Ali, né? Você vai vender um produto, você vai gastar o seu tempo e todas as outras coisas que vêm envolvidas com aquele produto. E todas seja, as responsabilidades, né? E outra coisa também, que pessoa você quer atingir? Assim, se você vai ganhar isso, quanto você vai cobrar? Você vai cobrar R$10.000, mas tem nicho para isso dentro da nossa cidade? Sim. Então, assim, as pessoas abrem muito e gastam, investem no dinheiro sem saber se isso vai dar retorno. Então, aí trabalha um mês, não ganhou nada, já fechou, porque cansei, não ganha. Como é que é? Não, varia demais. Num dia você vende 10 produtos, no outro você vende 20. Tem alguma coisa... Não errada, tá batendo aí. Não tá batendo. Você tem que saber
assim, pelo menos não pode variar tanto, igual você falou pra gente, não, peraí, mas o dinheiro de vocês variou demais de um mês pro outro, o que aconteceu, é férias, o que vocês fizeram mais ou fizeram menos, você tem que saber o que tá acontecendo. Talvez em um mês, lógico, 2 meses, você não consegue ver isso, né? Mas procurar, às vezes, Sebrae, não sei se ajuda, ou alguém que já trabalhou, que possa te ajudar um pouco, te organizar isso, porque fazer porque acha bonitinho, porque gosta da cozinha, né? Igual eu falei assim, vou largar de dentes, vou fazer bolo. Eu falei assim, o quê? Eu vou ficar dentro da cozinha o dia inteiro fazendo bolo, não deixou onde eu tô. Eu lembro desse assunto, né? Giovandro, por mim eu ficaria fazendo, sei lá, cozinha. qualquer coisa na cozinha. Opa, vamos ver se isso aí é... Não, daí você pensa assim, nossa, não vai valer, porque o investimento... A não ser que for por diversão, né? E dinheiro é uma coisa séria. Se você vai viver claro. daqui, você vai ganhar os, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sei lá quanto você quer ganhar, fazendo o que você faz no outro serviço, mudando. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar, planejar. E para quem é empresário já, Christian, para quem já tem alguns anos aí no mercado, de novo, não só talvez na área da saúde, mas o que você leva de lição da mentoria e que você fala, cara, isso aí fez diferença para mim e eu acho que seria interessante comunizar. Para quem já está aí como a gente diz lá em Minas, na lida. O empresário, ele tem que procurar ajuda, né? Porque eu percebo que a maioria dos empreendimentos, pelo menos os que eu conheço, eles vão bem por sorte. Então, não desacreditar daquilo que aquele técnico está falando, porque ele tem experiência, não desabonar a experiência do técnico, porque ele teve aquela vivência, ele sabe do que ele está falando, e perseverar, porque a gente tem altos e baixos dentro da empresa, né? Porque no mês, né, a Márcia falou, abrir uma empresa no primeiro mês deu prejuízo, já vai fechar, não é assim. Sim, claro. Né? Se você fez tudo certo, e hoje em dia não precisa você pagar, hoje em dia para acesso à informação tem na YouTube, de repente para você começar um empreendimento não precisa você investir rios de dinheiro, né? Mas você tem uma informação básica e desistir já de primeira, né? Ao longo da caminhada a gente pensa em desistir, né, Márcia? Às vezes numa semana cansa, nosso tem hora humor que enche o saco, né? muda de uma hora para outra e quer largar tudo e quer mudar, vou virar fazendeiro, vou fazer qualquer outra coisa. Mas isso passa. Coisa boa passa, coisa ruim também passa. É verdade. Eu acho que o grande desafio da vida da gente é seguir em frente, sabendo que a gente vai passar por dificuldades e saber que a gente vai ter bons momentos também. Se a gente tivesse só bons momentos, a gente ia enjoar. E se a gente tivesse só dificuldade, a gente ia desistir também. Então, eu acho que é essa montanha-russa que acaba motivando a gente, quem tem um espírito empreendedor, de ir para cima, que motiva a gente a continuar. Legal. E você, Márcia? O que você falaria aí para quem já está na batalha? Eu acho que é igual o Cris falou assim, normalmente a gente vê que as coisas dão certo. A gente sabia que a gente entrava dinheiro, né? Porque a gente tem uma vida, né, confortável, tem tudo. Trabalho muito, tem a gente que trabalha ser bem muito, remunerado para isso. Mas eu acho que tem que tentar organizar. Organização, assim, de tudo, igual são os processos, não adianta, um depende do outro, e se a gente começar só o financeiro não vai resolver, porque se eu não fizer o técnico não vai alimentar o financeiro. O financeiro sozinho não alimenta eu sentar ali no meu serviço, ou qualquer serviço que eles tenham. Você se alimenta do paciente se não tiver o marketing, né? Exatamente. Então a venda, a prospecção, e eu acho que assim, a equipe que você tem, às vezes você é sozinho, né? Então você é sua equipe, mas se você não tiver, eu sei que você é regrado, porque a gente chegava aqui, tem que ser, senão sozinho não podia entrar às 9h30 da manhã, porque 9h30 da manhã era o horário que você está gravando seus vídeos. Tem que ser, a gente tem que ter uma rotina. Não adianta, é rotina pessoal. Eu também não trabalho antes de tal horário, porque é o horário que eu quero fazer as minhas coisas pessoais.
e depois você... tudo é organização. E assim, se você tem uma equipe grande, nós somos 12, 11 ao mesmo tempo lá no consultório, né? Levando em consideração todo mundo? 12 já? Show de bola. Se a gente não tiver todo mundo engajado, cada um fazendo só o seu, fazendo só o seu, e em vez de eu ficar olhando se o outro fez aquilo, fazer o meu direitinho, porque eu sei que a rotina vai cobrar o outro Sim. que ele não fez, né? Não sou eu. Fica tudo mais fácil. Anda redondinho. Começa Sim. a ter redondinho. E assim, eu não sou boa na parte financeira, o Christian é melhor. Não gosta tanto, mas tem mais facilidade. Não que eu seja bom, né? Eu sou melhor. Você é melhor. E na parte técnica, os dois, cada um na sua parte, faz direitinho. Então assim, a Renata mostrou isso pra gente, que é tudo uma rodinha. Então, se a gente tiver uma equipe que ajude cada um no seu ponto melhorar a equipe, o negócio começa a rodar redondinho. Então, a pessoa tem que parar um pouquinho de também achar que só ele pode fazer, ou só o outro pode fazer. Tem que delegar, mas assim, não é delegar e largar e esperar sentado. Não, tem uma cobrança de rotina. Tem algumas coisas se só tiver gestão, tiver processo lá, mas não tiver controle da rotina... Eu acho que você... impor limites tanto para você como também para os seus clientes também é importante, porque você não pode viver só em função deles. Claro, é importante. Seu domingo de manhã. Ainda mais vocês da área da saúde, né? Atender um cliente que, lógico que numa urgência, emergência, eu acho que sim, mas só porque ele não pode ir nenhum dia, nunca. Nunca pode ir, né? Sim. Então tem que saber, tem que educar o seu cliente também, a gente tem que se educar. Legal. Importante. Gente, fico muito feliz de vocês terem me procurado aí para apoiá-los aí, espero ter contribuído, né? A gente sempre acha que pode contribuir mais e quando termina, entre aspas, a gente vendo os resultados, porque tudo que vocês fizeram foi por conta de vocês, né? Eu ajudei, entre aspas, mas muito pouco, porque quem faz, na verdade... são vocês, né? São vocês que estão lá no dia a dia, que atendem. Ainda mais se fosse aqui em Taubaté, eu teria ido mais vezes lá, né? Mas estão bem longe, então teve a dificuldade da distância e tal. Mas eu não posso deixar de parabenizá-los, né? Porque Obrigado. Vocês são muito regrados, vocês levam realmente a sério. Não que alguns clientes não levem, mas assim... a gente vê depois de um processo de mentoria quem realmente fez acontecer as coisas, né? Por mais que o Christian às vezes não se cobre mais e queira ter, né, tido mais resultado e tal, é normal, né? Isso a gente sempre quer ter mais resultado, quer aprender mais, quer, óbvio que a gente sempre também tem essa autocobrança, isso é legal, isso é bom, mas eu preciso parabenizá-los porque primeiro os resultados estão aí, né? E eu acho que eu consegui o que eu acho o que é principal de uma mentoria. Não é ferramenta, não é metodologia, porque se vocês aprenderiam em qualquer outro lugar, a depender do profissional que estivesse ali, sendo bom ou não para ensinar. É passar duas coisas. Primeiro, a minha experiência, daquilo que eu já vivi em outras empresas e como empresário para vocês, porque a gente troca durante, né, esses quase um ano aí muita coisa, até, né, choros e velas aí, vamos dizer assim. Isso é legal, porque é experiência de vida e a gente faz amigos também, vamos dizer assim. Uhum. E essa visão empresarial, né? O que eu preciso para ter uma empresa? Uma empresa não precisa ter, eu sou uma empresa hoje, né? Eu falo, eu não tenho um negócio, eu, graças a Deus, acho que eu tenho uma empresa, que é algo estruturado. Por mais que seja de uma pessoa ou de 500, eu sei que se eu quisesse amanhã ter, sei lá, voltar a ter 30 pessoas, eu conseguiria. Facilmente. Se eu tivesse mercado e quisesse, né, e falasse, eu quero ir nessa direção, tá tudo estruturado, eu tenho, né, todos os processos, eu sei como fazer, já fiz uma vez, já fiz com vários clientes. Então, assim, guardem isso para vocês, que é mais importante da mentoria, de novo, não é o quadro, não é a metodologia, não é a planilha, isso vocês aprendem, é sistema, muda a planilha, qualquer coisa, a ferramenta, ela passa e ela melhora, e eu espero que vocês melhorem sempre. Mas o que vocês vão guardar é a mudança do mindset de vocês, que vocês deixaram de ser somente um profissional da área da saúde odontológica para virar também um empresário, né? Porque isso aqui vocês já trouxeram. Eu formei, eu sei fazer A, B, C, D. Agora eu sou um empreendedor, porque tal, e também sou um empresário. E não ter vergonha disso, né? E não ter vergonha.
e pôr dinheiro no bolso e ser feliz e ajudar as pessoas a crescer também, trazer funcionário e fazer a empresa crescer. Sim. Somos nós que, feliz ou infelizmente, falem quem quiser, eu não tenho problema nenhum em falar isso, a gente é que mexe, que move o mundo, e o Brasil principalmente, né? Um país de terceiro mundo precisa de bons empreendedores para fazer a roda girar. Eu não tenho colaborador agora, já tive vários, né? E dava emprego e boa remuneração para todo mundo, mas o que eu invisto em prestador de serviço quase que equivale à mesma coisa, porque a roda está girando, né? Eu fiz o meu site, eu fiz não sei o quê, uma hora é marketing, outra hora é vendas, outra hora é curso que eu faço para fazer não sei o quê, e cada um dentro da sua evolução. Então, parabéns, vocês estão adquirindo não só resultados lá, né? Literalmente resultados em diversas áreas para vocês, mas aqui dentro. Acho que o mais importante é vocês a mudança da mentalidade, saberem olhar para várias coisas que parece que é besteira, rotina, dia a dia, você, né, ter tempo para você, fazer suas coisas, seus bolos lá, as coisas que você gosta, e ganhar dinheiro também para que isso proporcione toda a nossa felicidade, né? Dar uma condição melhor para um filho, estudar, para nós mesmos aproveitarmos uma aposentadoria mais tranquila, porque, né, saúde hoje em dia é o tema a bola da vez, e cada vez acredito eu que seja mais ainda. Então, acho que foi legal. Muito bem. Obrigada. Mais alguma mensagem aí final aí para quem está ouvindo e vendo? Fiquem à vontade. Hoje a gente tá vindo no caminho, né? Que a gente vai fazer um chega e vai embora no mesmo dia, no Bate e mesmo, volta. né, bate e volta. A gente falou assim, nossa, como é que a gente teve paciência? Porque assim, é cansativo, a gente trabalhou até a noite um dia. Eles vinham de 15 em 15 dias, viu, gente? Uma sessão então de 2 horas e meia aí a cada 15 dias. Aí a gente saía segunda noite, dormia Aprontava tarde, tudo, trabalhava. Que horas aí que você sai de lá? Saía 6 horas da manhã, porque era 9h30, né? 10 horas. 10 horas. Então a gente saía umas 6h30 para vir com calma. Sim. Daí E não é uma cidade, não é uma estradinha super simples, não. Pega a serra, né? Pegar a Dutra pra vocês, né? É fácil, né? Pra quem mora aqui pertinho no Vale Então é fácil. quem tá no Vale, aproveite. Pega só a Dutra e procura um profissional pertinho. igual o Gevandro aí, se tiver perto de Taubaté ou na Dutra aí, é muito mais fácil que a gente. Nossa, a gente que conseguiu. Serra da Mantiqueira, Vocês conseguem também. É bem longe. Então a gente pensou assim, nossa, a gente veio de 15 em 15 dias aqui. Na pandemia nós dois ficamos irritadíssimos, porque a gente odeia assistir aula pelo computador. Uma vez a gente assistiu juntos, com o mesmo fone. Aí o Christian falou assim, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá, você vai assistir lá na sua sala, eu na minha, não assisto com você. Tá bom. Mas era muito ruim. Tá perto, próximo, a gente sente segurança, né? Cultura, a gente gosta do contato, tem gente que gosta do online, tem gente que prefere presencial. O Gevandro gosta do online, vou contar pra vocês, viu? Não, eu prefiro presencial. É que tem coisas que o online é mais fácil, mais rápido, e tem coisas que, obviamente, levantar aqui e explicar o negócio no quadro em 30 segundos ali é muito mais rápido. Na verdade, a gente perdia o dia de serviço nosso, de estar longe das nossas filhas, a segurança nossa, né, dentro de um carro, nós dois, né? Então, assim, não é fácil. Um investimento pesado. É um investimento de tempo, de principalmente saúde. de tempo, né? Mas, assim, posso falar que mudou muito, acho que até o jeito do Christian lidar com o consultório mudou. E ele que é o gestorzão lá Ele que é o nosso gestor, né? Mas daí eu acho que eu também pude ajudar ele um pouco. Fiz também. esse cara ficar mais maleável um pouquinho, não? Ficou. Mas é que ele conseguiu organizar. Depois que ele organizou... Fica mais fácil, né? Ficou mais fácil também, eu acho que de... A gente fica inseguro, né? Quando a gente é mais rígido. Eu também sempre fui assim. A gente é muito rígido e muito certinho. Aí você quer que todo mundo seja. Nem todo mundo vai ser igual a gente. Não, então o importante é deixar a casa pronta. E a gente não sabe de onde às vezes vem o problema. Ou de onde está vindo a coisa boa. Então quando você organiza tudo e consegue ver de onde está vindo, fica mais fácil. Olha, isso aqui não tá bom não, olha, vamos ter que arrumar isso. Olha, isso aqui ficou muito alto. Você consegue ver se é você ou se é o seu colaborador e acertar. Isso. O importante é achar a solução aí. Valeu muito a pena. Foi legal, Foi um obrigado. prazer conhecer você. E a gente ainda vai contar com o seu serviço mais pra frente, né? Porque legal. Primeiro a gente tá deixando a casa ser organizada, ainda mais agora que entrou novas pessoas aí. Processando tudo que você ensinou Terminando e mais pra de frente aplicar. a gente vai bolar outra coisa pra você
para ajudar lá. gente, Show de bola. Gente, obrigado. Obrigada a você. Agradeço. Ficamos por aqui. Obrigada. Fica aí Um abraço. o depoimento e a história gravada aqui do Christian e da Márcia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as lições que foram passadas aqui, que a gente procura transmitir aí, seja pelo canal do YouTube ou pelas mídias, né, as redes sociais, possam ajudar vocês aí, ou que estão começando ou que já estão na estrada há um tempo. Ficamos por aqui. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.